da semana passada, que pode me ajudar aí, finalzinho, contexto da história. Já colocando vocês na animação para participar, hein, gente? Me ajudar. Ninguém vê, ninguém lembra? Foi falado a respeito que eles estavam dentro da reunião mediúnica, né? E eles estavam se sentindo muito bem dentro da reunião. Era com toda a proteção espiritual. E aí, no momento que eles saem, é chamada a atenção para a gente começar a prestar atenção quais são os nossos comportamentos e como é que a gente vai se ligar novamente à influenciação que a gente vai sentir do lado de fora, que não vai ter a mesma proteção espiritual da casa. Né? E aí vai mostrando, enquanto eles estão indo embora para casa, que é a mãe, o filho e a filha mais nova, né? Os assuntos tratados. E mostra que a menina, ela estava mais bem preparada, ela estava mais ligada, né? E ela sofre a influenciação do Alexandre. O Alexandre, ele começa a transmitir algumas ideias, né? Que ela vai falando para eles. Aí termina, cada um vai para sua casa. E aí ele vai agora para casa, né? O filho, né? Abençoado aí. Ele tem problemas na ordem sexual, né? Lembra que foi falado da Rose, né? Das larvas ali naquela questão da região sexual. E ele se sentia muito atormentado, porque isso que ele relata com a mãe, né? Com a irmã. A tormenta que ele vivia, está com altura, a tormenta que ele vivia com relação a esses pensamentos voltados à área sexual. E ele era casado e tudo, vivia bem com a esposa, amava a esposa, mas ainda tinha-se coisa que conturbava. E o André Luiz seguindo ele, né? Assim, participando, indo atrás dele, né? Então, ele indo embora e dois voltinhos ali, amiguinhos, bem ligados, bem sintonizados com ele nessa questão, e era onde que eles estavam tendo a questão da vampirização também, que foi falado, né? E foi acompanhando ele até a sua casa. E nesse trajeto, André Luiz com o Alexandre, como sempre, indagando o tempo inteiro, né? O André, esse é o André, viu, gente? E ele foi formulando muitas questões na sua mente, muitas indagações. Poxa, no plano terreno, né, da medicina que eu trabalhei, clínicas especializadas, tratamentos, moléstias de várias espécies, né, que ele lidou, ele sabia diagnosticar, ele sabia o tratamento. Mas e ali, no caso do rapaz? Ali o cara estava numa enfermidade gravíssima. E ele não sabia nem como tratar, nem por onde começar. Né? Uma das indagações dele, né? Isso. E nisso foi o Alexandre muito atento também, né? Responde para ele. Essas interrogações íntimas, André, fazem um grande bem ao seu coração. Eu quis colocar isso aqui, só abrindo um parênteses mesmo no capítulo, que eu achei muito interessante. Fazer bem interrogações íntimas. E me ajuda aí. No momento que eu começo a questionar, para fazer bem para o meu coração, eu estou questionando racionalmente, mentalmente. Que momento que isso faz bem para o meu coração? Quem sabe? Computando, gente. Autoconhecimento? Sim. E mais? Mas despertar a consciência, né? É um passo já. Que é bacana esse despertar da consciência, porque quando eu estou na massa, pensando no coletivo, eu não olho para mim, porque eu estou vendo todo mundo. Né? Eu estou me espelhando em todo mundo, atribuo quase tudo a todo mundo, né? Não meu. Mas quando eu começo a questionar, já é um caminho para trazer para o meu coração e da minha autotransformação, meu autodescobrimento e da minha autotransformação. E o André continua. Fazer o que contra o vampirismo? Né? E essas forças mentais degradantes? Porque o rapaz, ele estava ali com aqueles dois grupos acoplados a ele, por sintonia.
Ele estava com o pensamento alimentando e sendo alimentado, era uma relação recíproca, né? E aí, vamos lutar com essas forças mentais, né? O Alexandre, ele vem relatando, deixa eu ver se está aqui na força. Aí ele fala que toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Eu estou aqui pensando, o que eu vou falar para vocês ainda. Ainda bem que é coisa boa. Mas prestem atenção, por um minuto no pensamento de cada um de vocês, onde que vai esse pensamento? O que ocorre? O tipo de pensamento que é? Vocês têm noção de que isso é plasmado e reverberado novamente? Né? Olha o tanto de pensamento que nós emitimos a todo instante, né? Soltando um monte de coisa boa, né? Vou colocar as coisas boas, né? E soltando também muita coisa que não presta, né? Pensamentos maldosos. Olha uma coisa interessante também. Aquela velha frase, o mal não merece comentário. Por quê? Quando eu comento para o Juliano um assalto, um assassinato, um ato de crueldade, imediatamente o que você vai fazer, Juliano? Você vai criar cena no mental. É isso? E isso vai vazando, gente. Isso vai sendo jogado. Vai juntando coletivo, né? Vai juntando coletivo. E ele fala mais no final do livro, mas eu vou adiantar, que nós estamos imersos nessas forças. As forças dos raios emitidos, né? Forças vibratórias emitidas de planetas, satélites, estrelas, incluindo o Sol, mas ele é até assim, pequenininho com relação a essa força que nós recebemos. Da Terra, através dos nossos pés, nós recebemos isso. Ele fala de uma degradação de rádio, que eu não digo tudo bem, não é nada. E forças emanadas de animais, das plantas, né, da natureza, de você para mim, de mim para você. Olha que bacana. Olha que emaranhado. Aí caiu a ficha. E a minha responsabilidade com o que eu penso. O que você está contribuindo? Não é duro? Pensar nisso? Está ouvindo? Está baixo? Isso me apavorou, sabe? De saber dessa condição minha, da minha contribuição com esse todo. E aí ele completa que entre os encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo. Ele faz uma analogia com um instrumento. Se o instrumento, para produzir a boa música, música fiel, ele precisa estar afinado, não é? E o artista, por mais talentoso que ele seja, ele não vai conseguir reproduzir se o instrumento não estiver de acordo, não é isso? Mas ele tem recursos de afinar, não tem, Rodrigo? Se eu sou como instrumento para Deus, como é que está a minha afinação? Perguntem para si. Como é que está a afinação de vocês? A minha, as cordinhas tudo frouxas. Falta um pouquinho mais, mas não está. Mas aí nós temos a misericórdia de Deus, né, gente? Amém? Porque Ele que é o grande artista. Ele é o grande criador. Então Ele que vai buscar a minha afinação. Me colocando as circunstâncias necessárias para o meu crescimento. Custo não está para ver, mas está aí. Estão aí, né? Todos os recursos. Graças a Deus. Você fica apavorada, né? Quando você pensa no lixo mental produzido, né? Mas em contrapartida, a partir do momento que a gente já, e eu falo, eu tenho certeza disso, né? Já despertou essa consciência a tal ponto e vê a possibilidade de afinar as cordas, né? De uma maneira sintonizada com a divindade, isso deixa de ser pavor e passa a ser bom ânimo, né? Sim. Exato. Isso. Ou seja, a gente
já pela consciência já desperta, a gente já tem essa possibilidade, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus. E é o esforço pessoal. Exatamente. Né? E graças a Deus que tem grupos também, né, que acolhem a gente para poder tentar nos sustentar, né, uns aos outros, né? Por isso é que é bom os agrupamentos, né, para poder dar esse apoio, esse amparo, essa sustentação. Mas aí, o André, né, estava encucado com aquilo tudo e tal, mas tem remédio? Tem cura? Como é que é? Eu falo, tem muitos remédios, tem muitos recursos, né, no plano espiritual para tratar o vampirismo, para tratar essas degradações mentais. Mas ele falou assim, mas vem cá que eu vou te mostrar uma coisa bem prática para você perceber. E leva. Não, gente, eu não vou fazer isso. Só um minutinho. Ele leva o André, quer dizer, leva não, eles já estavam chegando perto da casa do rapaz. E o rapaz entra, e na medida que o rapaz está adentrando na casa, as duas entidades que estavam junto com ele já começou a torcer o nariz. E dá logo. Por quê? Eles não entraram. Eles não conseguiram mais entrar a casa. E aí foi que o Alexandre mostrou para ele. A força, a prece cria fronteiras vibratórias. Por quê? A mulher dele, a mulher do rapaz, era uma crente fervorosa. Não vou falar dele, não? Não estou falando evangélico, não. Crente mesmo. E orava diuturnamente, fervorosamente, em favor dela, da família, né, da casa, e aquilo ali virou um santuário. A casa da mulher é um santuário. Então blindou. Não tinha mais sintonia para o rapaz, os dois juntos participarem junto com ele, para, né, deitar com ele, participar da vida dele, estava sob aquela proteção. E aí ele diz que a prece é vibração, energia, poder. Aí é que a gente volta de novo nessa questão da nossa mente. Né? Quando a gente ora, leva os nossos estados psíquicos de tal forma que eles revelam forças até então ignoradas por nós, por mim, fazendo-me recordar da minha origem divina. Olha que lindo isso, gente. Se entrar no estado de oração, de meditação, de entrega, e fazer essa conexão verdadeira, eu sinto. Não vou falar sempre não, porque a maioria das minhas orações são mecânicas e não é a verdadeira. Né? Então aquela em que eu vou buscar a conexão para encontrar o Deus em mim. E aí eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é isso? Então, essa mulher, essa mãe, né, essa esposa dele, ele deitou. Ah, não, e legal que ela ainda vai receber o André e o Alexandre, ela dormindo na cama, e em desdobramento, ela recebe os dois. Conversa ali rapidinho e fala assim, licença porque eu tenho que fazer. E vai cuidar do marido, que também está dormindo, em desdobramento. Mas antes disso, ela pede, deixa para nós os seus benefícios, o Alexandre. E o Alexandre entra no estado meditativo, naquele momento, e contribui com a sua vibração, né? A fomentar aquele estado da casa que se encontrava, né? E aí ele diz, cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes que deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Quando eu vi isso aqui, médico vigilante de mim mesmo, quem me cura sou eu. Né? Fui eu que me destrambelhei, então quem me cura sou eu. Como que eu vou buscar essa cura? Voltando para mim, olhando para mim, olhando para os meus sentimentos, né? Melhorando esse padrão vibratório, melhorando os sentimentos, as emoções, controlando mais. Porque corpo, físico, mental, emocional, ele tem que estar alinhado. Se não tiver esse alinhamento nosso, como é que eu vou deixar me expressar esse divinismo? Né? Como que eu vou acessar
reflexão para nós, eu acabei bem cedo. Não, mas tem um negócio bacana aqui. Presta. Eu não deu tempo de eu colocar no slide, depois que eu lembrei. Deixa eu só ler aqui rapidinho para vocês. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Todos nós somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então, foi muito bacana. Mais responsabilidade dos meus ombros eu senti, sabe? De ter consciência disso, porque a gente é. Todos somos. Mas quando traz para a consciência, a responsabilidade aumenta. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem, aí pergunta assim, para o Alexandre de novo, se aquilo ali que a esposa dele está fazendo é o suficiente, basta as orações intercessórias para ele? Se não fizer a parte dele. Exatamente. A caminhada individual, né? Então, gente, orar pelo outro me fortalece, me faz ficar conectada. Vibrar pelo outro é muito bonito, porque isso é ato de fraternidade, né? E eu preciso disso, né? Me fortalece também. Mas ter consciência que a caminhada de cada um, o esforço pessoal, é o que a Lena fala, joga a corda, você está lá no buraco. Mas para fazer a forcinha para subir é sua. Isso. Amém. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Esse aqui é porque eu estava folheando um livro, aí você procurando aquilo que a gente tinha estudado, mas esse aí foi assim, era a minha mensagem que eu quero deixar para vocês. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Então, querem me ajudar mais em alguma coisa, enriquecer mais? Eu queria falar que, quando eu li, eu lembrei do Mensageiros, porque o Mensageiros, quando tratando do assunto do culto no lar, ele vem falando esse assunto também da questão da oração, da blindagem da nossa casa, quando a gente está em oração. E aí, eu lembro que falava da passagem que ia começar a chover e que tinha um tanto de espírito que estava fugindo da chuva. E na hora que eles tentaram entrar na casa da Isabel, eles não conseguiram entrar pela questão da vibração da casa, né? Então, assim, é essa questão mesmo. Qual é o nosso papel, o que a gente faz por mim, o que a gente faz pela nossa casa. E assim, eu acho que é isso, né? E ontem eu estava na casa de uns amigos, não foi dele, eu estava com a minha irmã lá, e eu fiquei lá no meio, uma meia hora falando só de assalto, gente. Mas eu não tinha feito estudo ainda não. Aí ela falando que várias casas do lado direito e várias outras do lado esquerdo tinham sido assaltadas, menos a delas. Não por questão de segurança, porque todos estão na mesma situação. Aí eu, curiosamente, né, falei assim, vocês rezam? Quem reza aqui dentro? Minha filha? É o dia inteiro eu de Guiana, negócio de Guiana ali no texto. Aí a gente riu até, mas é realmente, você vê a diferença, ela não percebe, né, que é nesse nível. Mas ela faz a parte dela, ela está ali, né, confiando, entregando, fazendo essa conexão diária, que eu gostaria de estar fazendo também. Hoje eu não vou confessar, eu gostaria, não, eu faço mesmo. Não sempre, mas eu consigo. Quando roubaram meu carro, e aí uns 3 dias depois meu pai foi assaltado na minha casa, fiquei muito ruim. Até hoje eu não estou muito boa, não. Mas eu pedi o atendimento fraterno e a orientação que eu recebi foi, assim, foi uma só, que é
não alimenta essa energia ruim, né? Porque isso atrai a energia de mesmo teor. Então, assim, pensa, muda sua frequência, né? Sai dessa frequência e entra em outra frequência, porque senão não vai fazer bem. E o meu exercício é sempre esse. E toda vez que eu me pego assim, muito apavorada com alguma coisa que acontece, como aquele dia, né, que a gente teve aquele dia eu fiquei completamente transtornada. Completamente. Eu tive que ser atendida lá fora, porque volta tudo. Então, assim, mas é um momento que eu descuido, eu sou completamente bombardeada. Então, assim, é muito claro o papel que a gente tem na proteção da gente mesmo, né? Então, toda vez que eu começo, eu vou rezando, vou pedindo a Deus, vou pedindo aos meus guias, aos nossos amigos que nos protejam, me protejam minha família. Vou fazendo aquilo, eu vou me sentindo mais fortalecida, né? Aí, a hora que eu dou uma escorregada, e aí acontece isso também, começo a escutar muita história e tal. Ontem mesmo eu estava na varanda da minha casa escutando os vizinhos conversando lá embaixo, o assunto era esse, assalto. Foi me dando pânico, pavor, eu comecei a andar de um lado para o outro. Aí eu falei, calma, acendi minha vela no meu altar, fiz uma oração, fui conversando, peguei um livro para ler, falei, não, vamos mudar a frequência. E é impressionante como que funciona, né? Assim, André, e tem situações também que a gente tem ataques, né, bem desequilibrados de ira, de intolerância, de irritação, né, com o companheiro, geralmente é o mais próximo dos próximos, né? Aí a gente fala assim, faz uma prece, né? Entra em estado de oração para você acerenar. Não consegue. A vibração é tanta que a pessoa não consegue, mas tem uma dica legal para cantar. Respirar. Respira, canta, porque imediatamente vai dissipando, aí você consegue fazer uma prece. As duas param de cantar. Os mantras, são ondas, né, gente? E essa informação que o Alexandre fala desse tanto de raios emitidos aí dos planetas, né, de todas as partes de nós, para nós e de nós, vamos lembrar também que não só são os nossos lixos, né? Tem muita vibração de amor. Aliás, é só vibração de amor, né? Então eu tenho que botar minha anteninha ali, ó, captando aquilo, né? Eu preciso disso, isso é importante para mim, para minha sustentação. Então tá, Rodrigo. Gente, obrigada, viu, mais uma vez.